O zelador encontrou um bebê abandonado no elevador de luxo, 20 anos depois. Não é sem certa ironia que me proponho a narrar a história de João Paulo da Silva, cuja vida foi transformada por um encontro improvável em um elevador de luxo, numa noite quente de fevereiro de 2024. O destino, esse dramaturgo caprichoso, escolheu como palco o condomínio Palazzo Reale, um colosso de vidro e aço que se erguia imponente no coração do Leblon, desafiando a gravidade e o bom senso com seu luxo ostensivo. Naquela noite, seu Antônio, o zelador do prédio, um homem de meia idade com os cabelos já grisalhos e um olhar cansado de quem viu mais da vida do que gostaria, fazia sua ronda habitual. O relógio marcava 23h45 e o silêncio no saguão era quebrado apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado e o ocasional tilintar das chaves em seu cinto. Foi então que o inesperado aconteceu. Um choro fraco, quase inaudível, ecoou pelo hall de entrada. Seu Antônio, intrigado, seguiu o som até o elevador de serviço. As portas se abriram com um suave ding, revelando uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Um bebê recém-nascido, enrolado em um cobertor de seda azul, jazia no chão frio do elevador. "Misericórdia!", exclamou seu Antônio, seu coração disparando no peito. Com mãos trêmulas, ele pegou o bebê, notando imediatamente o contraste entre a delicadeza do cobertor de seda e a crueldade do abandono. O pequeno ser, com não mais que algumas horas de vida, agarrou-se a ele como se soubesse que ali estava sua única chance de sobrevivência. Enquanto seu Antônio tentava processar a situação, o som de passos apressados ecoou pelo saguão. Dr. Ricardo Alves Mendonça, o renomado cirurgião plástico do 20º andar, surgiu da penumbra. Seu rosto normalmente impassível, contorcido em uma expressão de pânico mal disfarçado. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Dr. Ricardo, sua voz traindo uma ansiedade incomum. Seu Antônio, ainda atordoado, respondeu: "Doutor, encontrei este bebê abandonado no elevador. Precisamos chamar a polícia, uma ambulância." Foi nesse momento que o Dr. Ricardo fez algo inesperado. Colocando a mão no ombro de seu Antônio, ele disse em um tom baixo e urgente: "Não, nada de polícia, nada de ambulância. Isso ficará entre nós, entendeu?" O zelador, confuso e um pouco assustado, assentiu sem entender completamente o que estava acontecendo. Dr. Ricardo continuou, sua voz agora um sussurro conspiratório: "Você tem família, Antônio?" "Não, doutor. Sou viúvo. Não tenho filhos", respondeu seu Antônio, ainda embalando o bebê em seus braços. Um brilho estranho passou pelos olhos do médico. "Então, considere isso uma oportunidade. Leve o bebê, crie-o como seu. Darei a você uma generosa pensão mensal para cobrir todas as despesas. Mas isso nunca aconteceu, entendeu? Este bebê nunca esteve neste prédio." Seu Antônio, um homem simples que nunca se vira envolvido em algo tão complexo e moralmente ambíguo, hesitou. Por um lado, a proposta do médico parecia absurda e possivelmente ilegal. Por outro, olhando para o pequeno ser indefeso em seus braços, ele sentiu uma conexão instantânea, um desejo avassalador de proteger aquela criança. "Mas, doutor, e se a mãe voltar procurando?", perguntou seu Antônio, sua voz trêmula. Dr. Ricardo riu, um som frio e sem humor. "Acredite, Antônio, ninguém virá procurar por este bebê. Agora, decida-se rápido, sim ou não." Naquele momento, olhando nos olhos do bebê, que agora dormia pacificamente em seus braços, seu Antônio tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. "Sim, doutor, eu cuidarei dele." E assim, numa noite que deveria ter sido como qualquer outra, o destino de João Paulo da Silva foi selado. Criado na simplicidade da comunidade da Rocinha por um zelador de coração grande,
Ele cresceria alheio à trama que cercava seu nascimento, às sombras do luxuoso Palazzo Reale que escondia segredos mais profundos que seus alicerces de concreto. Os anos passaram e João Paulo cresceu como qualquer outro menino da comunidade. Seu Antônio, fiel à sua palavra, criou-o com todo o amor e dedicação que poderia oferecer. A pensão prometida pelo Dr. Ricardo chegava pontualmente todo mês, permitindo que João tivesse uma vida confortável para os padrões da Rocinha, com acesso à educação e saúde de qualidade. Mas, à medida que João crescia, também crescia nele uma curiosidade ardente sobre suas origens. Quem eram seus pais biológicos? Por que havia sido abandonado? E por que seu Antônio às vezes o olhava com uma mistura de amor e culpa? Aos 20 anos, João Paulo era um jovem de estatura impressionante, com olhos castanhos que pareciam carregar o peso de perguntas não respondidas. Trabalhava como entregador de aplicativo durante o dia, serpenteando pelas ruas caóticas do Rio com sua moto, muitas vezes passando em frente ao imponente Palazzo Reale, sem saber o papel que aquele edifício tinha em sua história. À noite, frequentava a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, determinado a construir um futuro melhor através da educação. Foi numa dessas noites de estudo, na biblioteca da UERJ, que o destino, mais uma vez, decidiu intervir na vida de João. Debruçado sobre um pesado livro de direito constitucional, ele não percebeu a aproximação de uma jovem. "Com licença, você poderia me ajudar a alcançar aquele livro na prateleira de cima?" perguntou uma voz suave. João ergueu os olhos e sentiu o ar fugir de seus pulmões. Diante dele estava uma moça de beleza estonteante, com longos cabelos negros e olhos verdes que pareciam brilhar sob as luzes fluorescentes da biblioteca. Seu nome era Sofia Mendonça, embora João ainda não soubesse disso. "Se claro", gaguejou João, levantando-se rapidamente e alcançando o livro para ela. Seus dedos se tocaram por um breve momento, e ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. "Obrigada", sorriu Sofia. "Você é do curso de Direito também?" "Sim, primeiro ano", respondeu João, tentando controlar o nervosismo em sua voz. "E você?" "Segundo ano de Medicina", disse ela, seu sorriso iluminando ainda mais seu rosto. "Mas estou fazendo uma eletiva de bioética, daí a incursão na seção de Direito." A conversa fluiu naturalmente, e logo João e Sofia estavam absortos em uma discussão sobre a interseção entre direito e medicina, ética e justiça social. As horas passaram despercebidas e, quando finalmente notaram, a biblioteca estava prestes a fechar. "Puxa, nem vi o tempo passar", disse Sofia, olhando para o relógio. "Foi um prazer conversar com você, João. Quem sabe nos esbarramos por aqui de novo." João, reunindo toda a sua coragem, respondeu: "Ou talvez possamos nos encontrar intencionalmente? Que tal um café amanhã?" Sofia hesitou por um momento, um lampejo de algo. Medo? Preocupação? Passando por seus olhos. Mas então, com um sorriso radiante, ela concordou. "Por que não? Tem uma cafeteria ótima perto daqui, o Grão Café. Nos encontramos lá às 15 horas. Com o coração aos saltos, João concordou. Enquanto via Sofia se afastar, ele não podia imaginar que aquele encontro casual na biblioteca era apenas o primeiro fio de uma teia complexa que começava a se tecer, conectando passado e presente, segredos e revelações. Naquela noite, ao retornar para casa na Rocinha, João encontrou seu Antônio sentado na varanda, olhando pensativamente para a cidade que se estendia abaixo. A visão da Zona Sul iluminada, com seus prédios de luxo e praias famosas, sempre provocava um misto de admiração e ressentimento nos moradores da comunidade. "E aí, meu filho, como foi a aula hoje?"
Perguntou seu Antônio, sua voz cansada, mas afetuosa. João sentou-se ao lado do homem que o criara, sentindo o peso familiar da culpa por guardar segredos daquele que tanto fizera por ele. Foi boa, pai. Na verdade, aconteceu algo interessante hoje. Enquanto João contava sobre o encontro com Sofia, seu Antônio o observava com um misto de orgulho e apreensão. 20 anos haviam se passado desde aquela noite no elevador, mas a sombra daquele segredo nunca deixara de pairar sobre eles. Só tome cuidado, meu filho, disse seu Antônio finalmente. Às vezes, mundos diferentes não se misturam bem. João assentiu, pensando que o pai se referia apenas à diferença social entre um morador da Rocinha e uma estudante de medicina. Mal sabia ele que as palavras de seu Antônio carregavam um peso muito maior. Na manhã seguinte, do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento do Palácio Reale, Dr. Ricardo Alves Mendonça tomava seu café da manhã quando sua filha Sofia entrou na sala de jantar. Bom dia, pai, disse ela beijando-o na bochecha antes de se servir de uma xícara de café. Bom dia, querida. Como foram os estudos ontem? Perguntou o Dr. Ricardo, seus olhos azuis estudando a filha por cima do jornal que lia. Sofia hesitou por um momento, lembrando-se de João. Por alguma razão que não compreendia totalmente, ela decidiu não mencionar o novo amigo ao pai. Foi produtivo. Estou realmente gostando dessa eletiva de bioética. Dr. Ricardo sorriu orgulhoso. Fico feliz em ouvir isso. A ética é fundamental em nossa profissão, Sofia. Nunca se esqueça disso. As palavras do pai ecoaram na mente de Sofia enquanto ela se preparava para sair. Ética. Ela não podia deixar de pensar em como esse conceito parecia tão claro nos livros, mas tão nebuloso na vida real. Especialmente quando pensava em certos comportamentos do pai que ela observara ao longo dos anos. Conversas sussurradas, olhares furtivos, uma tensão subjacente que nunca entendeu completamente. Enquanto isso, na Rocinha, João se preparava para mais um dia de entregas. Seu trabalho como entregador de aplicativo o levava por toda a cidade, do asfalto ao morro, dos bairros pobres aos condomínios de luxo. Era um trabalho duro, muitas vezes perigoso, mas João o encarava com determinação. Cada entrega era um passo em direção ao seu sonho de se formar em direito, de mudar não apenas sua vida, mas a de toda a sua comunidade. Naquela tarde, o destino, mais uma vez, teceu seus fios invisíveis. João recebeu uma entrega para o Palácio Reale, aquele mesmo edifício imponente que guardava o segredo de seu passado. Enquanto esperava no saguão luxuoso, seus olhos percorreram o ambiente, maravilhado com o mármore reluzente, os espelhos enormes, os lustres de cristal. Foi então que seus olhos se fixaram em um rosto familiar no enorme espelho do saguão. Dr. Ricardo Alves Mendonça, o renomado cirurgião plástico, atravessava o hall com passos apressados. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram no reflexo, e João sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se aquele homem fizesse parte de uma memória há muito esquecida. Dr. Ricardo, por sua vez, sentiu seu sangue gelar nas veias. O jovem entregador era a imagem viva de... Não, era impossível. Balançando a cabeça para afastar tais pensamentos, ele apressou o passo em direção à saída, deixando João intrigado com a reação estranha do médico. As horas se arrastaram até o momento do encontro com Sofia. Às 15 horas em ponto, João entrou no Grão Café, seu coração batendo acelerado. Sofia já estava lá, linda em um vestido simples mas elegante, seu sorriso iluminando o ambiente. Oi, João, que bom que você veio, disse ela, levantando-se para cumprimentá-lo. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Falaram sobre seus estudos, seus sonhos, suas famílias.
João contou sobre sua criação na rocinha, sobre o amor e dedicação de seu Antônio. Sofia falou sobre a pressão de ser filha de um médico famoso, sobre suas dúvidas em seguir a carreira do pai. Às vezes sinto que há algo estranho em minha família, confidenciou Sofia, sua voz baixando para quase um sussurro. Como se houvesse um segredo que todos compartilham, menos eu. João assentiu, compreensivo. Sei como é. Também tenho essa sensação às vezes, como se uma parte da minha história estivesse faltando. Naquele momento, olhando nos olhos um do outro, ambos sentiram uma conexão profunda, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Mal sabiam eles que seus destinos estavam mais entrelaçados do que poderiam imaginar. Enquanto isso, no consultório da Clínica de Cirurgia Plástica Mendonça, Dr. Ricardo não conseguia se concentrar em seus pacientes. A imagem do jovem entregador no Palazzo Reale não saía de sua mente. Será que depois de 20 anos, o passado finalmente o estava alcançando? Com mãos trêmulas, ele pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Antônio, sou eu, Dr. Ricardo. Precisamos conversar. É sobre o garoto. De volta ao café, João e Sofia planejavam seu próximo encontro, ignorantes da tempestade que se formava no horizonte de suas vidas. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e as consequências seriam imprevisíveis. Ao cair da noite, João retornou à rocinha, seu coração leve após a tarde com Sofia. Encontrou seu Antônio na varanda, como de costume, mas algo estava diferente. O velho zelador parecia agitado, preocupado. João, meu filho, sente-se aqui, disse seu Antônio, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que precisamos conversar. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, com o som distante do mar e o burburinho da cidade ao fundo, seu Antônio começou a desvelar o mistério que cercava o nascimento de João. A história de um bebê abandonado em um elevador de luxo, de um acordo secreto, de uma vida inteira de mentiras bem-intencionadas. João ouvia em silêncio, seu mundo desmoronando e se reconstruindo a cada palavra. Quem era ele realmente? Por que fora abandonado? E como seu caminho se cruzara com o de Sofia justamente agora? À medida que a noite avançava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas muitas perguntas ainda pairavam no ar. João sabia que estava apenas no início de uma jornada que poderia mudar tudo, sua identidade, seu futuro e talvez até mesmo o destino daqueles ao seu redor. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Dr. Ricardo caminhava inquieto em seu luxuoso apartamento, um copo de uísque na mão trêmula. Ele sabia que era apenas questão de tempo até que a verdade viesse à tona. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. A cidade do Rio de Janeiro, com suas luzes cintilantes e sombras profundas, guardava seus segredos por enquanto. Mas por quanto tempo mais? O destino, esse dramaturgo incansável, já havia posto em movimento os eventos que levariam a um confronto inevitável entre passado e presente, entre verdade e mentira, entre o mundo do asfalto e o mundo do morro. E no centro de tudo isso, dois jovens, João e Sofia, unidos por laços que ainda desconheciam, prestes a descobrir que suas vidas eram muito mais do que jamais haviam imaginado. O sol mal havia nascido quando João acordou, sua mente ainda processando a revelação da noite anterior. O quarto pequeno na casa da Rocinha, antes um refúgio familiar, agora parecia estranho, como se não mais lhe pertencesse. Ele se levantou, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida, e foi até a cozinha, onde seu Antônio já preparava o café. Bom dia, meu filho. João, disse seu Antônio, hesitando na palavra filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas de segredos e amor não dito. João sentou-se à mesa, encarando a xícara de café à sua frente. Por que agora?
Perguntou finalmente sua voz rouca. Por que me contar tudo isso agora? Seu Antônio suspirou, sentando-se de frente para João. O doutor Ricardo me ligou ontem. Ele te viu no Palácio Reale e... Bem, acho que ele ficou assustado. Achei que era melhor você saber a verdade por mim antes que as coisas ficassem complicadas. João assentiu lentamente, milhares de perguntas se formando em sua mente. E meus pais biológicos? Você sabe quem eles são? Não, meu filho, só sei o que te contei ontem. O bebê no elevador, o acordo com o Dr. Ricardo. O resto é um mistério para mim também. Naquele momento, o celular de João vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Bom dia, espero que tenha dormido bem. Mal posso esperar para te ver de novo. Que tal um passeio no Parque Lage hoje à tarde? João sentiu seu coração apertar. Sofia. Como ele poderia encará-la agora, sabendo que seu pai estava de alguma forma envolvido em todo esse mistério? Mas ao mesmo tempo a ideia de vê-la novamente, de se perder em seus olhos verdes e esquecer por alguns momentos toda essa loucura, era irresistível. Vou sair esta tarde, disse João, levantando-se da mesa. Preciso pensar, clarear a cabeça. Seu... Antônio assentiu, um olhar de preocupação em seus olhos cansados. Só tome cuidado, João, seja lá o que você decidir fazer com essa informação. Lembre-se que há muito em jogo. Enquanto isso, no apartamento luxuoso do Palácio Reale, Dr. Ricardo não havia dormido. Passou a noite revirando velhos documentos, fazendo ligações discretas, tentando desesperadamente apagar os rastros de um passado que ameaçava ressurgir. Pai? A voz de Sofia o surpreendeu. Ela estava parada na porta do escritório, uma expressão de preocupação em seu rosto. Você está bem? Parece que não dormiu. Ricardo forçou um sorriso, rapidamente guardando os papéis que examinava. Estou bem, querida. Só um caso complicado no hospital. Você tem planos para hoje? Sofia hesitou por um momento. Vou encontrar um amigo no Parque Lage, um colega da faculdade, acrescentou rapidamente, sentindo uma pontada de culpa por não contar toda a verdade. Tome cuidado, disse Ricardo, um tom estranho em sua voz. Às vezes, as pessoas não são quem parecem ser. Sofia franziu o senho, intrigada com o comentário do pai, mas decidiu não pressionar. Despediu-se e saiu, seu coração batendo mais rápido ao pensar no encontro com João. O Parque Lage, com seus jardins exuberantes e a mansão histórica ao fundo, parecia saído de um conto de fadas. João chegou primeiro, seu corpo tenso com o peso dos segredos que agora carregava. Quando viu Sofia se aproximando, sentiu uma mistura de alegria e apreensão. Oi, disse ela, sorrindo, mas seu sorriso logo se desvaneceu ao ver a expressão séria de João. Está tudo bem? João hesitou. Como ele poderia começar a explicar? Sofia, eu descobri algumas coisas sobre meu passado ontem. Coisas que podem mudar tudo. Sofia o olhou preocupada. Quer conversar sobre isso? Eles começaram a caminhar pelos jardins e João, aos poucos, começou a contar sua história. Sobre ser encontrado no elevador, sobre o acordo secreto, sobre as suspeitas em relação ao pai de Sofia. À medida que falava, João observava as reações de Sofia. Choque, incredulidade e então... reconhecimento? João, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que sei de algo que pode estar relacionado a tudo isso. Foi então que Sofia começou a compartilhar suas próprias suspeitas, sobre conversas sussurradas que ouvira ao longo dos anos, sobre a tensão que às vezes pairava em sua casa, especialmente em torno de seu aniversário, sobre um quarto trancado no apartamento que seu pai nunca permitia que ninguém entrasse. Sempre senti que havia algum segredo em minha família, disse Sofia,
seus olhos marejados. Mas nunca imaginei que poderia ser algo assim. Enquanto João e Sofia trocavam confidências no Parque Lage, suas vidas entrelaçando-se ainda mais, o Dr. Ricardo fazia uma visita inesperada à Rocinha. Parado diante da porta da casa de seu Antônio, o médico parecia deslocado em seu terno caro, suando sob o sol inclemente. Seu Antônio abriu a porta, seu rosto endurecendo ao ver quem era. Dr. Ricardo, não esperava vê-lo por aqui. Precisamos conversar, Antônio, disse Ricardo, sua voz baixa e urgente. As coisas estão fugindo do nosso controle. Dentro da pequena sala, os dois homens se encaravam, o peso de 20 anos de segredos pairando entre eles. O garoto sabe? Perguntou Ricardo, indo direto ao ponto. Seu Antônio assentiu. Contei a ele ontem à noite. Depois da sua ligação, achei que era o certo a fazer. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Grisalhos, claramente agitado. Isso complica tudo. Você tem ideia do que está em jogo aqui? As vidas que podem ser destruídas se a verdade vier à tona. E você acha que é justo manter João na escuridão? Rebateu seu Antônio, sua voz subindo. Ele merece saber a verdade sobre suas origens. A verdade, riu Ricardo amargamente. A verdade é um luxo que nem sempre podemos nos dar, Antônio. Enquanto os dois homens discutiam, nenhum deles percebeu a figura que os observava pela janela. João, que colidiam, onde segredos eram enterrados e desenterrados a cada virada da maré, e assim, com o som distante do mar e o burburinho da cidade como pano de fundo, a verdade, há tanto tempo represada, finalmente encontrou seu caminho, arrastando consigo esperanças, medos e a promessa de um futuro incerto, mas finalmente livre dos grilhões do passado. O silêncio que se seguiu às revelações de Dr. Ricardo era denso, quase palpável. João e Sofia, sentados lado a lado no sofá de couro italiano, havia retornado mais cedo de seu encontro com Sofia. Testemunhava a cena com uma mistura de choque e raiva crescente. De volta ao Parque Lage, Sofia caminhava sozinha, sua mente um turbilhão de emoções e perguntas. João havia saído apressadamente, dizendo que precisava verificar algo em casa. Ela não podia culpá-lo. Afinal, sua própria cabeça estava girando com todas as revelações. Foi então que seu celular tocou. Era seu pai. Sofia, onde você está? A voz de Ricardo soava tensa, quase desesperada. Estou no Parque Lage, pai. O que houve? Preciso que você venha para casa agora. Temos que conversar. O tom de seu pai a assustou. Pai, o que está acontecendo? Tem algo a ver com... Não por telefone, Sofia, interrompeu Ricardo. Apenas venha para casa, por favor. Enquanto isso, na Rocinha, a confrontação entre João, seu Antônio e Dr. Ricardo atingia seu ápice. Então é verdade, gritou João, irrompendo na sala. Você sabe quem são meus pais biológicos, não é, doutor? Ricardo empalideceu, olhando de João para Antônio. João, as coisas não são tão simples assim. Simples? João riu amargamente. Não, doutor, nada disso é simples, mas eu mereço saber a verdade, toda ela. Seu Antônio colocou uma mão no ombro de João, tentando acalmá-lo. Filho, talvez devêssemos todos nos acalmar e... Não me chame de filho, explodiu João, afastando-se. Você mentiu para mim minha vida toda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 3 homens, 3 gerações unidos e separados por segredos e mentiras. Foi Ricardo quem finalmente quebrou o silêncio. Está certo, João. Você merece saber a verdade, mas não aqui, não assim. Venha ao meu apartamento esta noite. Trarei todos os documentos. Contarei tudo o que sei. Mas você precisa me prometer que ouvirá tudo antes de tomar qualquer decisão. João encarou o médico.
seus olhos ardendo de emoção contida. Às 20 horas. E é bom que seja toda a verdade, doutor. Enquanto Ricardo saía, João se virou para seu Antônio. Preciso ficar sozinho agora, disse sua voz fria. Sem esperar resposta, ele saiu, deixando o velho zelador sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. A tarde passou como um borrão para todos os envolvidos. Sofia, de volta ao apartamento, encontrou seu pai agitado, fazendo ligações misteriosas e remexendo em papéis antigos. Pai, o que está acontecendo? Perguntou ela, sua preocupação crescendo a cada minuto. Ricardo olhou para a filha, seus olhos carregados de emoção. Sofia, há algo que preciso te contar. Algo que deveria ter contado há muito tempo. No outro lado da cidade, João vagava pelas ruas da Rocinha. Sua mente, uma confusão de pensamentos e emoções. Amigos de infância o cumprimentavam, mas ele mal os notava, perdido em suas reflexões. Às 19h45, João se encontrou diante do Palazzo Reale. O edifício, que sempre lhe parecera um símbolo distante de uma vida que não era a sua, agora guardava as respostas que ele tanto buscava. No saguão luxuoso, ele hesitou. Parte dele queria fugir, voltar para a segurança de sua vida na Rocinha, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas ele sabia que não havia volta. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O elevador subiu silenciosamente até o andar de cobertura. Quando as portas se abriram, João se viu diante de um apartamento suntuoso. Dr. Ricardo o esperava na porta, seu rosto uma máscara de tensão e resignação. Entre, João, disse ele, sua voz cansada. Está na hora de você conhecer sua história. João entrou, seu coração batendo descompassado. Na sala de estar, sentada no sofá com os olhos vermelhos de choro, estava Sofia. João! Ela exclamou surpresa. O que você está fazendo aqui? Antes que João pudesse responder, a voz de Ricardo cortou o ar. Ele está aqui para saber a verdade, Sofia. A verdade sobre vocês dois. E assim, naquela noite de revelações, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A história de um amor proibido, de uma gravidez escondida, de gêmeos separados ao nascer. A verdade sobre João e Sofia, irmãos que o destino separou e agora reunia de uma forma que ninguém poderia ter previsto. À medida que Ricardo desvelava a história, mostrando fotos antigas, documentos médicos e cartas nunca enviadas, João e Sofia ouviam em silêncio, suas mãos inconscientemente se buscando, se agarrando uma à outra, como se buscassem ancoragem nesse mar de revelações. A noite avançava, e com ela, a compreensão de que nada mais seria como antes. Segredos guardados por 2 décadas finalmente vieram à tona, sacudindo os alicerces de vidas cuidadosamente construídas. Enquanto isso, na Rocinha, seu Antônio olhava para a cidade lá embaixo, seu coração pesado com o peso das escolhas do passado e a incerteza do futuro. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse naquela noite no Palazzo Reale, a vida de João, o menino que criara como filho, nunca mais seria a mesma. A lua cheia pairava sobre o Rio de Janeiro, testemunha silenciosa de uma noite que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. E enquanto a verdade finalmente vinha à tona, no luxuoso apartamento do Dr. Ricardo, a cidade lá fora continuava sua dança eterna de luzes e sombras, indiferente aos dramas que se desenrolavam em seu seio. A história de João e Sofia, de seu Antônio e Dr. Ricardo, era apenas mais um capítulo na grande narrativa da cidade partida, onde o morro e o asfalto se encontravam e se separavam. Onde o passado e o presente, 2 estátuas, seus rostos congelados em expressões de choque e incredulidade. O tic-tac do relógio antigo na parede ecoava na sala, marcando os segundos de uma realidade que parecia ter sido virada de cabeça para baixo. Foi João quem primeiro quebrou o silêncio, sua voz rouca e trêmula. Então,
Somos irmãos, gêmeos. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Sofia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, assentiu lentamente. E você? Ela se virou para Ricardo. Você é nosso pai. Ricardo, que estivera de pé diante deles durante toda a narrativa, desabou em uma poltrona próxima, o peso de 2 décadas de segredos finalmente se abatendo sobre seus ombros. Sim, ele sussurrou. Sou seu pai, de vocês dois. João se levantou abruptamente, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica do rio noturno. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, alheias ao drama que se desenrolava naquele apartamento de cobertura. E nossa mãe? Perguntou ele, sem se virar. Onde ela está? Ricardo fechou os olhos, a dor evidente em cada linha de seu rosto. Ela faleceu, João, logo após o parto. Sofia soltou um soluço abafado, enterrando o rosto nas mãos. João permaneceu imóvel, sua silhueta recortada contra o céu noturno do rio. Por quê? A pergunta de João cortou o ar como uma lâmina. Por que nos separar? Por que toda essa mentira? Ricardo se levantou, caminhando lentamente até ficar ao lado de João. Eu era jovem, ambicioso. Estava no início, virado de cabeça para baixo, estava prestes a ser exposto para todo o Rio de Janeiro. Obrigado pela informação, disse João rapidamente, fechando a porta. Sofia já estava com o celular na mão, escrolando freneticamente pelas notícias. Está em todo lugar, ela sussurrou. Fotos nossas saindo do hospital, especulações sobre quem você é. O telefone de João começou a tocar incessantemente. Amigos, conhecidos, até mesmo alguns professores da faculdade. Todos querendo saber se os rumores eram da minha carreira como cirurgião plástico. Um escândalo. Teria arruinado tudo. Então você escolheu sua carreira sobre seus filhos. A voz de João estava carregada de amargura. Não foi tão simples assim, Ricardo protestou fracamente. Eu pensei que estava fazendo o melhor. Dei Sofia a melhor vida que pude e garantir que você, João, tivesse tudo o que precisava com seu Antônio. Tudo, exceto a verdade. João se virou, encarando Ricardo nos olhos pela primeira vez. Exceto uma família. Sofia se levantou, cambaleando ligeiramente. Preciso de ar, murmurou, dirigindo-se à varanda. João a seguiu instintivamente, deixando Ricardo sozinho na sala, um homem derrotado por suas próprias escolhas. Na varanda, os irmãos recém-descobertos ficaram lado a lado, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. O contraste entre o luxo do Palazzo Reale e a favela da Rocinha, visível ao longe, parecia uma metáfora cruel de suas vidas divididas. "O que fazemos agora?" perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. João balançou a cabeça perdido. "Eu não sei. Como voltamos ao normal depois disso? Como fingimos que nada disso aconteceu?" "Não podemos", respondeu Sofia, virando-se para encará-lo. "João, você é meu irmão, meu gêmeo. Não quero fingir que isso não é verdade." Seus olhares se encontraram, e naquele momento, apesar da confusão e da dor, algo se solidificou entre eles. Um vínculo que, embora oculto por 2 décadas, sempre estivera lá, esperando para ser descoberto. De repente, o som de vidro quebrando veio da sala. João e Sofia correram de volta apenas para encontrar Ricardo caído no chão, um copo de uísque quebrado ao seu lado. "Pai!" gritou Sofia, correndo para ele. João hesitou por um momento, a palavra pai soando estranha em seus ouvidos. Mas então, vendo Ricardo se contorcer de dor, seu instinto tomou conta. Ele se ajoelhou ao lado do homem, ajudando Sofia a virá-lo. Meu peito!" ofegou Ricardo, seu rosto contorcido de agonia. "Ele está tendo um ataque cardíaco",
disse Sofia, seu treinamento médico assumindo o controle. João, chame uma ambulância. Agora! Enquanto João corria para pegar o telefone, Sofia começou a realizar os primeiros socorros em seu pai. A ironia da situação não lhe escapou. Há apenas alguns minutos, ela queria fugir deste homem e agora estava lutando para salvá-lo. Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade frenética. A chegada dos paramédicos, a corrida até o hospital, as luzes ofuscantes da sala de emergência. João e Sofia esperavam na sala de espera, unidos por um silêncio tenso e pela preocupação compartilhada. Foi nesse momento que seu Antônio chegou, ofegante e preocupado. João, eu soube o que aconteceu. Você está bem? João olhou para o homem que o criara, um turbilhão de emoções em seu peito. Raiva, gratidão, confusão, amor. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e abraçou seu Antônio, deixando as lágrimas finalmente caírem. Sofia observava a cena, sentindo uma pontada de inveja. Seu Antônio podia não ser o pai biológico de João, mas era evidente o amor entre eles. Um amor que ela nunca realmente sentira de Ricardo. As horas se arrastaram. Médicos iam e vinham, mas as notícias eram escassas. Foi apenas na madrugada que um cirurgião finalmente apareceu, seu rosto sério. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou. Mas o Dr. Mendonça ainda não está fora de perigo. As próximas 48 horas serão críticas. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Sofia se deixou cair em uma cadeira, exausta. João colocou uma mão em seu ombro, um gesto de conforto entre irmãos que ainda estavam aprendendo a se conhecer. Vocês deveriam ir para casa, descansar um pouco, sugeriu seu Antônio. Eu posso ficar aqui e avisar se houver alguma mudança. João e Sofia trocaram olhares. A ideia de voltar para o apartamento de Ricardo ou para suas vidas separadas parecia impossível agora. Podemos ir para a minha casa, ofereceu João hesitantemente. Na Rocinha, não é luxuosa, mas... Sim, interrompeu Sofia, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. Sim, eu gostaria disso. E assim, quando o sol começava a nascer sobre o Rio de Janeiro, iluminando tanto os arranha-céus da Zona Sul quanto os barracos da Rocinha, João e Sofia deixaram o hospital juntos. Irmãos reunidos pelo destino, unidos pela verdade recém-descoberta e pela incerteza do futuro. O caminho até a Rocinha foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegaram à pequena casa de João, Sofia olhou ao redor com curiosidade. Era simples, mas acolhedora. Tão diferente do apartamento frio e impessoal onde ela crescera. Não é muito, mas é lar, disse João, um toque de defensividade em sua voz. Sofia sorriu suavemente. É perfeito, ela respondeu honestamente. Exaustos física e emocionalmente, eles se sentaram na pequena sala. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não feitas e verdades ainda não completamente processadas. Como você acha que teria sido? Perguntou Sofia de repente. Se tivéssemos crescido juntos, quero dizer. João considerou a pergunta por um momento. Provavelmente teríamos brigado muito. Ele riu suavemente. Mas também teríamos sido melhores amigos, eu acho. Sofia assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Sinto como se tivéssemos perdido tanto tempo. Ei! João se aproximou, segurando a mão dela. Temos o resto de nossas vidas para recuperar o tempo perdido. Se você quiser, claro. Sofia apertou a mão dele em resposta. Quero, mais do que qualquer coisa. Naquele momento, uma batida na porta os sobressaltou. João abriu, encontrando um jovem ofegante do outro lado. João, você não vai acreditar! Exclamou o rapaz.
Está em todos os jornais e na TV. O Dr. Ricardo Mendonça, o famoso cirurgião plástico, teve um ataque cardíaco ontem à noite. E dizem que ele tem um filho secreto. João e Sofia trocaram olhares alarmados. A notícia havia vazado. Seu mundo já verdadeiros. O que fazemos agora? Perguntou Sofia, o pânico evidente em sua voz. João respirou fundo, tentando manter a calma. Acho que precisamos enfrentar isso de frente. Não podemos nos esconder para sempre. Nesse momento, o celular de Sofia tocou. Era o hospital. Alô? Sim, sou eu. O quê? Mas entendo. Estaremos aí o mais rápido possível. Ela desligou, seu rosto pálido. É o pai. Quer dizer, Ricardo. Ele acordou e está pedindo para nos ver. Os médicos dizem que ele está insistindo, apesar da condição dele. João assentiu gravemente. Então é hora de encararmos a verdade, todos nós. Enquanto se preparavam para sair, enfrentando os olhares curiosos e os sussurros dos vizinhos, João e Sofia sabiam que estavam prestes a entrar em uma nova fase de suas vidas. Uma fase onde segredos seriam expostos, onde a linha entre morro e asfalto se tornaria ainda mais tênue, e onde dois mundos, por tanto tempo separados, finalmente se encontrariam. O caminho de volta ao hospital foi uma jornada surreal. As ruas do Rio, normalmente tão familiares, pareciam diferentes agora. Cada olhar de um estranho, cada manchete em uma banca de jornal, parecia gritar o segredo que até ontem era apenas deles. No hospital, foram recebidos por um frenesi de repórteres e fotógrafos. Flashes disparavam, perguntas eram gritadas, microfones empurrados em suas direções. João, instintivamente, colocou um braço protetor ao redor de Sofia, guiando-a através da multidão. Senhor João, é verdade que você é o filho secreto do Dr. Mendonça? Senhorita Sofia, você sabia sobre seu irmão? Como se sentem sendo os herdeiros de uma das maiores fortunas do Rio? As perguntas se sobrepunham, criando uma cacofonia ensurdecedora. João e Sofia mantiveram a cabeça baixa, recusando-se a responder enquanto se dirigiam aos elevadores. No quarto de Ricardo, o silêncio era quase opressivo após o caos do lado de fora. O outrora imponente cirurgião parecia frágil e pequeno na cama do hospital, tubos e monitores ao seu redor. João, Sofia, sua voz era fraca, mas seus olhos estavam alertas. Me perdoem, por tudo. Sofia se aproximou da cama, segurando a mão do pai. João permaneceu um pouco afastado, suas emoções ainda um turbilhão confuso. Pai, começou Sofia. A imprensa já sabe. Está em todos os lugares. Ricardo fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Eu temia que isso acontecesse, mas talvez seja a hora da verdade vir à tona. E que verdade é essa exatamente? Perguntou. João, sua voz carregada de emoção contida. Porque até agora, tudo que sei são fragmentos de uma história que arruinou vidas. Ricardo olhou para o filho que mal conhecia, lágrimas nos olhos. A verdade, João, é que cometi o maior erro da minha vida quando decidi separar vocês. Pensei que estava protegendo minha carreira, minha reputação, mas na verdade estava apenas sendo um covarde. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Sua mãe, ela era maravilhosa. Uma enfermeira no hospital, onde eu fazia residência. Nos apaixonamos, mas eu tinha ambições. Um relacionamento com uma enfermeira não se encaixava nos meus planos. João sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Então você a abandonou? Grávida? Não, Ricardo protestou fracamente. Eu ofereci dinheiro para ela fazer um aborto. Ela recusou, é claro. Disse que criaria os bebês sozinha. Foi então que o acidente aconteceu. Sofia ofegou. Acidente? Ricardo assentiu tristemente. Ela estava dirigindo para
Uma consulta pré-natal quando um carro a atingiu. Os médicos conseguiram salvar vocês dois, mas ela não resistiu. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de 2 décadas de culpa, arrependimento e oportunidades perdidas. Por que me dar para a adoção, então? Perguntou João, sua voz tremendo. Por que não nos criar juntos? Ricardo olhou para o teto como se buscasse respostas nas manchas brancas. Pânico, covardia. Pensei que poderia esconder tudo, manter minha carreira intacta. Dei Sofia para meus pais criarem como se fosse minha irmã mais nova. E você eu entreguei para Antônio, confiando que ele te daria uma boa vida longe de todo esse caos. João riu amargamente. Uma boa vida? Você tem ideia das dificuldades que passamos, das vezes que fomos dormir com fome? João, Sofia começou, mas ele a interrompeu. Não, Sofia. Ele precisa ouvir isso. Enquanto você vivia no luxo, eu lutava todos os dias, estudava à noite, trabalhava durante o dia. Tudo para ter uma chance, uma mísera chance de sair da rocinha, de ter uma vida melhor. E todo esse tempo, meu próprio pai vivia a poucos quilômetros de distância, nadando em dinheiro e prestígio. A explosão de João deixou o quarto em um silêncio atordoado. Ricardo fechou os olhos. Cada palavra de seu filho como uma faca em seu coração. Sofia olhava entre os dois, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu abruptamente. Seu Antônio entrou, ofegante e com uma expressão de pânico no rosto. João, Sofia, vocês precisam ver isso, disse ele, ligando a televisão do quarto. Na tela, uma repórter falava em frente ao hospital. Fontes confirmam que o famoso cirurgião plástico Dr. Ricardo Mendonça não apenas tem um filho secreto, mas que este filho cresceu na comunidade da Rocinha. Além disso, rumores sugerem que sua filha, Sofia Mendonça, e este filho recém-descoberto seriam, na verdade, gêmeos separados ao nascer. João desligou a TV, sua mente girando. É isso, ele murmurou. Não há mais volta. Ricardo tentou se sentar na cama, gemendo de dor com o esforço. Eu posso consertar isso. Posso fazer uma declaração, negar tudo. Não! A voz de Sofia soou firme, surpreendendo a todos. Chega de mentiras, pai. Chega de esconder. É hora da verdade. Não importa as consequências. João olhou para sua irmã com uma mistura de surpresa e admiração. Naquele momento, ele viu não apenas a garota privilegiada que conhecera há poucos dias, mas uma mulher forte, determinada a enfrentar a tempestade que se aproximava. Sofia tem razão, disse João, sua voz mais calma agora. Não podemos mais viver nessa mentira. É hora de enfrentarmos isso juntos. Ricardo olhou para seus filhos, uma expressão de orgulho e arrependimento em seu rosto cansado. Vocês estão certos. Eu sinto muito, por tudo. Se pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompeu João. O que está feito, está feito. A questão agora é, o que fazemos a partir daqui? Seu Antônio, que estivera quieto até então, deu um passo à frente. Seja lá o que decidirem, saibam que estou com vocês, sempre. João olhou para o homem que o criara, sentindo uma onda de gratidão. Obrigado, pai, ele disse suavemente, a palavra pai carregada de um novo significado. Sofia pegou a mão de João, apertando-a gentilmente. Acho que está na hora de contarmos nossa história, a verdadeira história. João assentiu, sentindo um misto de medo e determinação. Vamos fazer isso, juntos. Ricardo observava a cena, maravilhado com a força e a união de seus filhos. Eu farei o que for preciso para apoiar vocês, ele disse. É o mínimo que posso fazer, depois de todos esses anos. Naquele momento, uma enfermeira entrou apressadamente no quarto.
Dr. Mendonça, seus sinais vitais estão instáveis. Precisamos fazer alguns exames urgentes. Enquanto a equipe médica entrava para cuidar de Ricardo, João, Sofia e seu Antônio foram gentilmente conduzidos para fora do quarto. Número em corredor. Os três se entreolharam, a gravidade da situação pesando sobre eles. E agora? Perguntou Sofia, sua voz tremendo ligeiramente. João respirou fundo, olhando para o caos de repórteres e câmeras que podiam ser vistos através das janelas do hospital. Agora, ele disse, nós escrevemos nosso próprio capítulo nesta história. Sofia assentiu, endireitando os ombros. Juntos? Juntos, confirmou João. Seu Antônio colocou uma mão no ombro de cada um deles. Estou orgulhoso de vocês dois. Ele disse, sua voz embargada de emoção. E assim, de mãos dadas, João e Sofia caminharam em direção à saída do hospital, prontos para enfrentar a tempestade midiática que os aguardava. Eles sabiam que a jornada à frente seria difícil, cheia de desafios e revelações dolorosas. Mas também sabiam que pela primeira vez em suas vidas não estavam mais sozinhos. Enquanto as portas do hospital se abriam, revelando uma multidão de repórteres e flashes de câmera, João e Sofia trocaram um último olhar. Naquele breve momento, uma vida inteira de separação, dúvidas e segredos pareceu se dissipar. Eles eram irmãos, eram família e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Com seu Antônio logo atrás deles, os gêmeos deram um passo à frente, prontos para contar ao mundo a extraordinária história de sua família. Uma história de amor, perda, redenção e, acima de tudo, a inquebrável conexão entre dois irmãos que o destino separou, mas que a verdade finalmente reuniu. E assim, sob o céu do Rio de Janeiro, uma nova capítulo começava. Um capítulo de reconciliação, de pontes sendo construídas entre o morro e o asfalto e de uma família encontrando seu caminho de volta um para o outro, contra todas as probabilidades. O burburinho da multidão de repórteres cresceu a um nível ensurdecedor quando João e Sofia emergiram das portas do hospital. Flashes de câmera explodiam como estrelas, cegando momentaneamente os irmãos. Microfones foram empurrados em suas direções, uma cacofonia de perguntas sobrepostas preenchendo o ar. João, sentindo a hesitação de Sofia, deu um passo à frente. Sua voz, firme e clara, cortou através do caos. Por favor, pedimos um momento de sua atenção. Sim, os rumores são verdadeiros. Eu sou João da Silva, filho do Dr. Ricardo Mendonça e irmão gêmeo de Sofia Mendonça. Nossa história é complexa e dolorosa, mas estamos aqui para contar a verdade, toda a verdade. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão. Sofia, encontrando coragem na força de seu irmão, acrescentou: pedimos respeito e compreensão neste momento difícil. Daremos uma entrevista coletiva amanhã, onde responderemos a todas as suas perguntas. Por ora, nossa prioridade é a saúde de nosso pai. As palavras de Sofia, especialmente o uso de nosso pai, não passaram despercebidas. Os repórteres, embora ávidos por mais informações, recuaram ligeiramente, dando espaço para os irmãos passarem. Seu Antônio, como um guardião silencioso, os guiou através da multidão até um carro que os esperava. Enquanto se afastavam do hospital, João não pôde deixar de notar o contraste entre o luxuoso veículo e a simplicidade de sua vida na Rocinha. Era um lembrete tangível dos dois mundos que agora colidiam em sua vida. No caminho de volta ao apartamento de Ricardo no Palazzo Reale, o silêncio dentro do carro era palpável. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, processando os eventos tumultuados das últimas 24 horas. Foi Sofia quem finalmente quebrou o silêncio. João, ela começou hesitante. O que você acha? O que você acha que nossa mãe pensaria de tudo isso? A pergunta pegou João de surpresa. Em meio a todo o caos,
Ele mal tivera tempo de pensar na mulher que dera a vida para trazê-los ao mundo. Eu gostaria de acreditar que ela ficaria feliz por estarmos juntos novamente, respondeu ele, sua voz suave. Mas também acho que ela ficaria triste com tudo que perdemos. Sofia assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu sempre senti que algo estava faltando na minha vida. Agora sei que era você. João estendeu a mão, segurando a de sua irmã. O gesto simples carregava o peso de 2 décadas de separação e o começo de uma nova conexão. Ao chegarem ao Palazzo Reale, foram recebidos por uma nova onda de repórteres e curiosos. Desta vez, porém, estavam preparados. Com seu Antônio abrindo caminho, os irmãos atravessaram o saguão de cabeça erguida, ignorando as perguntas gritadas e os flashes das câmeras. No apartamento, a realidade da situação finalmente os atingiu com toda a força. João olhou ao redor, absorvendo os detalhes luxuosos que contrastavam tão fortemente com sua própria casa na Rocinha. É muita coisa para processar, não é? Perguntou Sofia, notando o olhar de seu irmão. João assentiu. É como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Ontem, eu era apenas João, o garoto da Rocinha, lutando para se formar em direito. Hoje eu sou herdeiro de um império. Seu Antônio, que estivera quieto até então, falou. Você ainda é o mesmo João, meu filho. Sua essência, seus valores, tudo que o torna quem você é. Isso não muda com um endereço novo ou uma conta bancária gorda. As palavras do homem que o criara trouxeram lágrimas aos olhos de João. Ele abraçou seu Antônio fortemente, anos de gratidão expressos naquele simples gesto. Sofia observava a cena, uma mistura de emoções em seu peito, alegria por seu irmão ter tido alguém tão amoroso em sua vida, mas também uma pontada de inveja pela profundidade daquele vínculo. As horas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e atividades. Advogados foram chamados, assessores de imprensa consultados e uma estratégia começou a ser traçada para lidar com a tempestade midiática que certamente viria. No meio da noite, o telefone tocou. Era do hospital. O coração de todos parou por um momento, temendo o pior. Mas a notícia era positiva. Ricardo havia estabilizado e estava fora de perigo. Com essa preocupação momentaneamente aliviada, João e Sofia finalmente tiveram um momento para realmente conversar, para começar a preencher as lacunas de 2 décadas separados. Sentados na varanda do apartamento, com a cidade do Rio se estendendo abaixo deles, os irmãos compartilharam histórias de infância, sonhos, medos e esperanças. Sabe, disse João, olhando para as luzes da Rocinha ao longe. Por mais difícil que tenha sido crescer lá, eu não trocaria essa experiência por nada. Me fez quem eu sou hoje. Sofia assentiu, compreensiva. E quem você é hoje é alguém de quem eu me orgulho de chamar de irmão. O nascer do sol os encontrou ainda conversando, construindo as bases de um relacionamento que deveria ter começado há 20 anos. O dia da entrevista coletiva chegou rapidamente. O auditório do hospital estava lotado de jornalistas de todo o país, todos ávidos para ouvir a história extraordinária dos gêmeos Mendonça. João e Sofia entraram juntos, lado a lado, uma imagem de unidade que não passou despercebida pela imprensa. Seu Antônio os seguia de perto, uma presença reconfortante em meio ao caos. Sofia começou, sua voz tremendo ligeiramente no início, mas ganhando força à medida que falava. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para contar uma história de amor, perda, separação e, finalmente, reunião. É a história da nossa família, mas é também uma história que esperamos possa tocar muitos corações e talvez até curar algumas feridas em nossa sociedade tão dividida. João continuou. Há 20 anos, uma
jovem enfermeira e um ambicioso médico residente se apaixonaram. Desse amor nascemos Sofia e eu. Mas o destino, ou talvez as escolhas humanas, decidiram que deveríamos seguir caminhos separados. Eles prosseguiram, contando a história de sua mãe, do acidente, da decisão de Ricardo de separá-los. Falaram sobre suas vidas paralelas. Sofia crescendo no luxo da Zona Sul, João lutando na Rocinha. E, finalmente, narraram os eventos recentes que os reuniram. A sala estava em silêncio absoluto, todos hipnotizados pela narrativa extraordinária. Quando terminaram, houve um momento de pausa antes que a explosão de perguntas começasse. Como se sentem em relação ao Dr. Mendonça agora? João, você planeja processar seu pai por abandono? Sofia, você sabia de algo durante todos esses anos? João ergueu as mãos, pedindo silêncio. Entendemos que há muitas perguntas e faremos o nosso melhor para respondê-las. Mas antes, gostaríamos de deixar algo claro. Não estamos aqui para apontar dedos ou buscar vingança. Estamos aqui para curar, para reconstruir. Sofia assentiu, acrescentando: nosso pai cometeu erros graves, mas ele também está buscando redenção. Como família, estamos trabalhando para perdoar e seguir em frente. As perguntas continuaram, e os irmãos responderam com honestidade e graça. Falaram sobre seus planos para o futuro, sobre como pretendiam usar sua nova plataforma para fazer a diferença. Cresci na Rocinha, disse João. Vi de perto as dificuldades enfrentadas por tantos brasileiros. Agora, com os recursos e a visibilidade que temos, queremos trabalhar para construir pontes entre diferentes realidades de nossa cidade e nosso país. Sofia complementou: como estudante de medicina, sempre sonhei em fazer a diferença. Agora, com meu irmão ao meu lado, sinto que podemos realmente impactar positivamente muitas vidas. A entrevista se estendeu por horas, mas ao final, a narrativa que emergiu não era apenas de escândalo e segredos, mas de redenção e esperança. Nos dias e semanas que se seguiram, a história dos gêmeos Mendonça dominou as manchetes. Programas de TV, rádio e podcasts não falavam de outra coisa. A opinião pública, inicialmente dividida, começou a se inclinar a favor dos irmãos, tocada por sua história de superação e reconciliação. Ricardo, recuperando-se no hospital, assistiu a tudo com uma mistura de orgulho e arrependimento. Quando finalmente recebeu alta, foi para um apartamento temporário, dando espaço para que João e Sofia gerenciassem a transição em suas vidas. João, apesar da súbita riqueza e fama, insistiu em manter sua rotina na faculdade de Direito. Seus colegas, inicialmente deslumbrados com sua nova status de celebridade, logo perceberam que ele continuava o mesmo João de sempre, determinado, humilde e apaixonado por justiça social. Sofia, por sua vez, mergulhou de cabeça em projetos de saúde comunitária, usando seus conhecimentos médicos e os recursos da família para levar atendimento de qualidade a áreas carentes do Rio. Juntos, os irmãos estabeleceram a Fundação Mendonça, focada em educação e saúde para comunidades carentes. O projeto piloto, não surpreendentemente, foi na Rocinha. Seu Antônio, sempre uma presença constante, tornou-se uma espécie de embaixador informal entre o asfalto e o morro, ajudando a navegar as complexidades de implementar projetos sociais em comunidades tradicionalmente desconfiadas de iniciativas externas. 6 meses após a revelação bombástica, João e Sofia organizaram um evento na Rocinha para inaugurar o primeiro centro comunitário da Fundação Mendonça. A presença de celebridades, políticos e empresários contrastava com os moradores locais, criando uma mistura única que refletia a própria jornada dos irmãos. No palco improvisado, João tomou o microfone.
Há 6 meses, descobri que tinha uma irmã e um pai que nunca conheci. Descobri que era herdeiro de uma fortuna que nem podia imaginar. Mas sabem o que realmente descobri? Que nossa verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos nas vidas que tocamos. Sofia continuou. Esta fundação, este centro comunitário não são sobre caridade, são sobre justiça, sobre criar oportunidades, sobre construir pontes entre mundos que por muito tempo permaneceram separados. Ricardo, ainda se recuperando, mas determinado a estar presente, subiu ao palco com a ajuda de seu Antônio. O gesto não passou despercebido. O rico cirurgião plástico amparado pelo zelador da Rocinha. Era uma imagem poderosa, um símbolo da transformação em curso. Meus filhos, começou Ricardo, sua voz embargada de emoção. Vocês são a prova viva de que é possível transcender nossos erros, de que o amor e a verdade podem superar qualquer obstáculo. Estou profundamente orgulhoso de vocês e profundamente arrependido pelos anos que perdemos. Mas olho para o futuro com esperança, vendo o bem que vocês estão fazendo. As palavras de Ricardo foram recebidas com aplausos emocionados. Para muitos na plateia, ver um homem poderoso admitindo seus erros e buscando redenção era algo novo e inspirador. Seu Antônio foi o último a falar. Quando encontrei um bebê abandonado no elevador há 20 anos, nunca poderia imaginar onde aquele momento nos levaria. João, Sofia, vocês são a prova de que o amor pode florescer nas circunstâncias mais improváveis. Esta comunidade, esta cidade, este país, todos nós somos mais ricos por ter vocês. O evento foi um sucesso retumbante, não apenas pela inauguração do centro comunitário, mas pelo simbolismo de união e reconciliação que representava. Nos meses e anos que se seguiram, João e Sofia continuaram sua jornada de autodescoberta e impacto social. João, após se formar em Direito, dividiu seu tempo entre advogar para causas sociais e gerir a fundação. Sofia, combinando sua formação médica com uma pós-graduação em saúde pública, liderou iniciativas inovadoras em comunidades carentes por todo o Brasil. Ricardo, buscando redenção, dedicou-se a oferecer cirurgias reconstrutivas gratuitas para vítimas de violência e acidentes que não podiam pagar pelo procedimento. Aos poucos, foi reconquistando não apenas o respeito do público, mas, mais importante, o amor e a confiança de seus filhos. Seu Antônio, embora tenha recebido ofertas para se mudar para um apartamento luxuoso, optou por permanecer na Rocinha, tornando-se um pilar da comunidade e um lembrete constante das raízes de João. A história dos gêmeos Mendonça se tornou um fenômeno cultural, inspirando livros, documentários e até uma série de TV. Mas para João e Sofia, o verdadeiro impacto estava nas vidas que conseguiam tocar diariamente através de seu trabalho. Em uma noite, 5 anos após a revelação que mudou suas vidas, João e Sofia estavam sentados na varanda do apartamento no Palácio Reale, olhando para a cidade que tanto amavam. Você já imaginou, perguntou Sofia, como teria sido se nada disso tivesse acontecido? Se tivéssemos continuado nossas vidas separadas, nunca sabendo um do outro, João refletiu por um momento. Às vezes, mas sabe, por mais doloroso que tenha sido o processo, não posso deixar de pensar que talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria. Sofia sorriu, pegando a mão de seu irmão. Acho que você tem razão. Olha o que conseguimos realizar juntos, as vidas que mudamos, as pontes que construímos. E as que ainda vamos construir, acrescentou João. Naquele momento, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles, os irmãos sentiram uma profunda gratidão,
por terem se encontrado, por terem a oportunidade de fazer a diferença e pela jornada extraordinária que os trouxe até ali. O Rio de Janeiro, com suas luzes cintilantes, parecia refletir a esperança e as possibilidades que o futuro reservava. João e Sofia, unidos pelo destino e fortalecidos pelas adversidades, haviam se tornado símbolos de uma nova era, uma era de reconciliação, de quebra de barreiras sociais e de transformação positiva. Enquanto observavam a cidade, seus pensamentos vagaram para todas as vidas que haviam tocado nos últimos anos. As crianças da Rocinha, que agora tinham acesso à educação de qualidade, os pacientes que recebiam tratamento médico gratuito, as famílias que encontravam esperança através dos programas da Fundação Mendonça. Sabe, João, Sofia quebrou o silêncio. Às vezes me pergunto o que nossa mãe pensaria de tudo isso. João assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Eu gosto de pensar que ela estaria orgulhosa, que de alguma forma estamos realizando os sonhos que ela tinha para nós. Você acha que um dia saberemos toda a verdade sobre ela? Sobre o que realmente aconteceu? Perguntou Sofia, sua voz carregada de uma curiosidade que nunca diminuíra completamente. Talvez, respondeu João pensativo. Mas acho que o mais importante é o que fazemos com o legado dela. Cada vida que mudamos, cada ponte que construímos entre o morro e o asfalto, é uma homenagem à mulher que nos deu a vida. Naquele momento, o telefone de João tocou. Era seu Antônio. João, meu filho, você precisa ver isso. Ligue a TV no canal de notícias. Intrigados, João e Sofia correram para dentro e ligaram a televisão. A âncora do jornal falava com urgência. Notícia de última hora. Documentos recém-descobertos lançam nova luz sobre o caso dos gêmeos Mendonça. Uma investigação conduzida por jornalistas investigativos revela que a morte da mãe dos gêmeos pode não ter sido um simples acidente. João e Sofia trocaram olhares chocados. Justo, quando pensavam que sua história não poderia ter mais reviravoltas, o passado ressurgia com novas revelações. O que isso significa? Sussurrou Sofia, sua voz trêmula. João, sentindo o peso da responsabilidade que sempre carregara, respirou fundo. Significa que nossa jornada ainda não acabou, irmã. Temos mais verdades para descobrir, mais desafios para enfrentar. Enquanto a reportagem continuava, detalhando as novas evidências e as implicações potenciais, os irmãos se preparavam mentalmente para mais uma batalha. Desta vez, não era apenas sobre eles ou sua família imediata. Era sobre descobrir a verdade completa de suas origens, sobre fazer justiça à memória de uma mãe que nunca conheceram. O que fazemos agora? Perguntou Sofia, seus olhos fixos na tela da TV. João pegou a mão de sua irmã, apertando-a reasseguradamente. O que sempre fizemos. Enfrentamos isso juntos. Buscamos a verdade, não importa onde ela nos leve, e usamos o que descobrirmos para continuar fazendo a diferença. Sofia assentiu, encontrando força na determinação de seu irmão. Juntos, ela concordou. Naquele momento, enquanto o Rio de Janeiro continuava sua dança eterna de luz e sombra lá fora, João e Sofia se preparavam para o próximo capítulo de sua extraordinária jornada. Uma jornada que começara com um bebê abandonado em um elevador de luxo e que agora prometia revelar segredos ainda mais profundos. A história dos gêmeos Mendonça, longe de terminar, estava prestes a ganhar um novo e emocionante capítulo. E, como sempre, eles o enfrentariam unidos, determinados a honrar o passado enquanto construíam um futuro melhor para si mesmos e para todos ao seu redor. Enquanto a noite avançava, João e Sofia permaneceram acordados, discutindo seus próximos passos, planejando como abordariam essas novas revelações.
Eles sabiam que os dias à frente seriam desafiadores, que a mídia mais uma vez entraria em frenesi, que velhas feridas poderiam ser reabertas. Mas também sabiam que estavam mais fortes do que nunca. Tinham um ao outro. Tinham o amor incondicional de seu Antônio, o apoio de um pai em busca de redenção e o carinho de uma cidade inteira que havia abraçado sua história. Quando o sol finalmente começou a nascer sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de rosa e ouro, João e Sofia estavam de pé na varanda mais uma vez. Olhando para a cidade que tanto amavam, para as favelas e os arranha-céus, para as praias e as montanhas, eles se sentiam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Seja lá o que descobrirmos, disse João, vamos usar isso para fazer ainda mais o bem, para construir um Rio, um Brasil, onde histórias como a nossa não precisem mais acontecer. Sofia sorriu, sentindo uma mistura de apreensão e empolgação. Um novo dia, um novo capítulo, ela disse. E assim, enquanto a cidade despertava para mais um dia, os gêmeos Mendonça se preparavam para escrever o próximo capítulo de sua extraordinária história. Uma história de amor, perda, redenção e, acima de tudo, esperança. Uma história que eles sabiam estava longe de terminar,